Olá, crianças! Nós estamos no mês de férias, mas o Trilhar todas as semanas tem trazido uma história bíblica para que nós conheçamos mais de Jesus e do seu ministério. Nós temos um versículo para decorar que está lá no livro de Salmos, no capítulo 63, versículo 4, que diz assim: Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A nossa vida é contada pelo tempo. O tempo é um bem precioso. E aqui diz que enquanto eu viver, eu te bendirei. E em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Nós vamos contar a história bíblica de uma mulher que tinha algo precioso e que na vida dela ela entregou para Jesus. A história dessa mulher está lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 7. A partir do versículo 36, conta que Jesus vinha de uma longa caminhada, fazendo milagres, ensinando as multidões, e ele chegou a uma cidade e foi convidado por um homem fariseu chamado Simão para jantar na casa dele, e Jesus aceitou esse convite. E a Bíblia continua contando que Jesus foi até a casa de Simão, entrou na casa de Simão e se assentou à mesa, enquanto a refeição ficava pronta para ser servida. Jesus sentado ali, haviam outras pessoas naquela sala, entrou uma mulher chamada de a mulher pecadora, porque ela fazia coisas que desagradavam ao Senhor e que era percebido como errado pelas pessoas daquela cidade. Ela chegou e se lançou aos pés de Jesus. E ali ela chorou muito e as lágrimas dela molhavam os pés de Jesus. E com os cabelos ela secava os pés de Jesus. Aquelas lágrimas eram lágrimas de arrependimento. Ela estava ali chorando pelos pecados que ela havia cometido, e ela sabia que Jesus podia perdoar os pecados dela, que a vida dela podia ser mudada por causa daquele encontro com Jesus naquela casa. O homem que havia convidado Jesus para o jantar, lá na mente, no coração dele, ficou pensando assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, a vida dela toda errada, Jesus não deixaria que ela tocasse nele. Enquanto isso, aquela mulher levou até Jesus o que ela tinha de mais precioso. Ela tinha um perfume num vaso de alabastro. Só o vaso já era muito caro, mas dentro tinha um perfume muito precioso. E isso não foi nenhum impedimento para que ela quebrasse o vaso precioso e derramasse nos pés de Jesus e ungisse os pés de Jesus com aquele perfume muito caro, muito precioso. Eu olhei, hoje aquele perfume custaria mais de 15 mil reais. Isso é muito dinheiro. Na época dela, já era muito valioso. Ela não era uma mulher rica, então aquele era o bem mais caro que ela tinha, e ela estava ali, derramando o que ela tinha de mais caro aos pés de Jesus. Aquele fariseu que estava julgando aquela mulher e que estava pensando no coração dele que Jesus não a deixaria tocar nele, não sabia que Jesus, que conhece todas as coisas, sabia o que ele estava pensando. E Jesus virou para ele e contou uma história, uma parábola, para ensiná-lo uma verdade, a ele uma verdade. Jesus contou para ele que havia um senhor, dono de muitas riquezas, e que tinham 2 homens que deviam àquele senhor. Um devia 500 denários, que também era muito dinheiro, e o outro devia 50 denários, mas nenhum dos 2 tinha como pagar aquele senhor. E
Ele podia até mandar prender aqueles homens, porque eles não tinham dinheiro para pagar o que eles deviam. Ele podia até fazer qualquer outra coisa, porque aqueles homens não tinham como pagá-lo. Mas, na verdade, o que aquele senhor fez foi perdoar a dívida deles. Perdoou aquele que devia muito e perdoou aquele que devia menos, aquele que devia pouco. Os dois foram perdoados. Quando Jesus contou essa história, ele perguntou de Simão, o fariseu: Simão, quem você acha que passou a amar mais aquele senhor? Aquele que teve a dívida maior perdoada ou aquele que devia menos? Simão prontamente respondeu: aquele que devia mais, porque ele ia precisar de muito dinheiro para pagar o que ele devia, e ele foi perdoado. Jesus falou para ele: pois é, Simão. Virou-se para a mulher e disse: está vendo essa mulher? Os pecados dela podem ser muitos, mas eles estão perdoados. E Simão entendeu aquilo que Jesus queria dizer. Ele, que se julgava muito santo, podia ser perdoado, mas aquela mulher que era considerada a mulher que tinha muitos pecados, recebeu o perdão de Jesus, depositou aos pés de Jesus não só arrependimento e tristeza pelos pecados, mas também o que ela tinha de mais precioso, e ela foi perdoada por Jesus. A Bíblia conta que, encerrado aquele jantar, passado aquele dia, Jesus continuou seu ministério em outras cidades, em outras regiões, acompanhado dos seus 12 discípulos e de algumas mulheres, e que ele libertou muita gente da opressão, da ação de Satanás sobre a vida delas, e que Jesus andava com seus discípulos e que aquelas mulheres, aquelas pessoas que andavam com ele, ajudavam a sustentá-los, entregando também a eles os seus recursos, o que elas tinham de melhor para que Jesus pudesse fazer a sua obra. O que nós temos de melhor hoje para entregar a Jesus? Nós já entregamos as nossas vidas, nós já recebemos o perdão dos nossos pecados. E o que é que nós temos de precioso para dar todos os dias para Jesus? Sabe o que nós temos? Tempo. Tempo para ter intimidade com Ele, para ler a palavra, para orar, mas tempo também para servi-lo, fazendo muitas coisas. Sabe uma coisa que nós podemos fazer, que o nosso tempo pode ser usado para fazer? Falar para os nossos amiguinhos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que nós conhecemos sobre Jesus e sobre o perdão que Ele pode dar para os nossos pecados, para as coisas que nós fazemos de erradas e que entristecem o coração de Deus. Vamos orar pedindo a Ele que nos ajude a dar para Ele o que nós temos de mais precioso. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor perdoa todos os pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto que não olha para o que nós temos feito de ruim, mas que o Senhor nos concede perdão e o Senhor esquece de todos os nossos pecados e faz de cada um de nós novas criaturas. Nós nos comprometemos contigo a fazermos de todos os dias um tempo em que nós vamos te conhecer melhor orando e lendo a Bíblia, mas também nós vamos ter tempo para falar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas com quem nós vivemos, para nós falarmos sobre o perdão que o Senhor tem para a vida delas também. Nos ajude a sempre te entregar o melhor, porque o Senhor sempre tem perdão para nos conceder, tem o melhor para as nossas vidas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima semana, quando o Trilhar vai trazer uma outra história tão maravilhosa quanto essa. Beijos!